Bem-vindo, pessoal, a mais um vídeo da série Ferramentas, e nesse vídeo eu vou explicar sobre como que funciona a ferramenta NetWatch. NetWatch é uma ferramenta de failover também. Eu já fiz um vídeo, eu vou deixar na descrição sobre o failover com o método Check Gateway, tá? Que eu acho ele interessante para alguns cenários e eu costumo usar o NetWatch para outros cenários. Mas a gente vai ver aqui para que ele serve, né? Quais são as configurações que a gente pode fazer nele e alguns cenários possíveis que a gente pode usar o NetWatch. Então vamos lá, onde é que fica o NetWatch primeiro? Né? Como toda ferramenta, quase toda ferramenta que eu trago aqui, ele fica dentro de Tools, NetWatch. Vamos entrar nele, eu já deixei um exemplo pré-pronto para a gente ver como é que funciona mais ou menos. Então, o NetWatch, o que ele faz? Você pode criar um novo aqui. A primeira coisa que ele te pede é um host, ou seja, um IP. Tá? E o que ele faz? Você pinga um IP, tá? Deixa ele aqui monitorando um IP. Caso esse IP venha a dar perda, ele executa um script para você. E quando ele volta a pingar de novo, ele executa outro script para você. Então, tendo esse funcionamento, ele pode fazer milhares de coisas, tá? Porque como ele funciona via script, então você pode tem vários cenários possíveis onde você pode usar o NetWatch, várias implementações, várias necessidades você pode resolver com o NetWatch. E a diferença do NetWatch, tá, como failover de link de internet, na minha opinião, é o seguinte. Eu expliquei como funciona o método Check Gateway Ping no outro vídeo. Tá? E o Check Gateway Ping dá para você pingar links de internet, né, e você ter certeza que o link está caído ou não. Você pinga um IP remoto. Nesse caso eu vou pingar o 8888 para a gente fazer um teste. O Check Gateway Ping ele tem uma, eu creio que uma cadência melhor. Por quê? Ele demora de 20 a 30 segundos para realmente dizer se o link está em cima ou não. O NetWatch ele é mais direto. O NetWatch é como se fosse o Capitão Nascimento dos failover. Tá? Ele nem pergunta direito se der perda, uma perda sequer. Ele já desativa a sua rota, né? Se foi isso que você mandou ele fazer. E se ele subir de novo, ele ativa a sua rota imediatamente. Tá? E você pode pensar que isso é bom, tá? Mas se caso você tenha um link instável, isso se torna um transtorno. Porque às vezes um link dá uma perda e ele vê isso como parado e desativa a rota, aí o seu tráfego cai todo, e às vezes o link sobe, ou seja, foi uma perda isolada, duas perdas isoladas, que foi a hora que o NetWatch estava medindo, e daí foi a hora que ele caiu. Então eu costumo usar o NetWatch para medir dispositivos que estão dentro da minha rede. Tá? Que eu tenho um controle, um dispositivo via cabo de rede, ou seja, um enlace de rádio que eu tenho controle, eu sei como está feito. Sempre quando você mede para a internet o seu link não é muito estável, aí você pode ter uns transtornos se você usar NetWatch, porque ele é muito, a eficiência dele acaba sendo muito grande. Tá? E isso pode te dar uns transtornos se o link não for tão estável. Mas vamos ver uma configuração dele justamente para failover de link, tá? Que é o que a maioria procura ele para fazer. Então, quais são as configurações que ele tem? É bem simples. Primeiro, ele te pede um host, tá? Para você ficar pingando. Tá? Então, eu botei o 8888, se eu for pingar caso para a internet, daí eu posso botar qualquer IP que seja, desde que seja um IP lá que eu sei que não vai mudar. Ele tem um intervalo de ping, ou seja, em quanto tempo ele vai dar um ping para o 8888. Né? Pode deixar um minuto eu acho até um tempo muito alto. Tá? No caso, eu vou botar, por exemplo, 3 segundos. Então, a cada 3 segundos ele vai dar um ping no Google. Se ele cair, ele executa um script. Se ele levantar de novo, ele executa outro script. E aqui também tem uma outra opção que muita gente não usa e não sabe para que serve, que é o timeout. Tá? Em alguns cenários é interessante você alterar esse timeout. Por quê? Por padrão, ele só identifica que o host caiu ou não quando ele dá perda. Mas ele pode identificar também que o host caiu se ele tiver um tempo de resposta muito alto, um tempo de ping muito alto. Então vamos supor que eu estou pingando para o 8888. E o timeout 1000 milissegundos é difícil você pingar para algum IP e ele dá 1000 milissegundos. Tá? Mas nesse cenário inicial, por padrão, se ele não der perda, mas ele der 1000 milissegundos, ele vai considerar esse host como down, esse IP como down, e vai executar um script. Nesse caso, eu posso alterar ele para fazer alguns cenários dentro da minha rede. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um enlace de rádio. O enlace de rádio está entre 10 e 30 milissegundos, por exemplo, nessa média. O enlace está bom. Mas vamos supor que tem alguns momentos que ele vai para 150 ou mais milissegundos. E daí já fica muito ruim para mim. E eu tenho um enlace de backup também. Então, o que eu posso fazer? Eu posso botar ele para monitorar o IP desse enlace. E daí eu boto qual é o timeout, qual é o tempo que ele também vai considerar que esse enlace está caído. Então eu posso botar, por exemplo, 150 milissegundos. Por padrão é 1000.
Então, ele praticamente nem usa essa opção. Mas eu posso alterar ela, posso botar, por exemplo, 150 milissegundos. Então, se esse enlace ele chegar a 150 milissegundos, tá? Ele não precisa dar perda, mas se ele também chegar a 150 milissegundos, ele também considera como se esse enlace tivesse caído, tivesse dado perda, e ele vai executar um script. E esse script pode ser você te avisar que esse enlace está com tempo alto, você pode botar uma informação no log, pode mandar um e-mail para você, olha, o enlace está com tempo alto, está passando 150 milissegundos, estou pingando, e ele vai com DAO, bota 150, assim que ele voltar ele pode te enviar um outro e-mail também. Então tem essas várias possibilidades de você usar o NetWatch. Nesse exemplo aqui eu vou fazer sobre links de internet, então vamos continuar no exemplo. O host, vou deixar aqui 1000 por padrão, a gente não vai fazer esse cenário, mas é um cenário possível. Tá? Então, ele vai ficar pingando o Google, né, o DNS do Google 8888 a cada 3 segundos. Se por acaso ele der uma perda, ele já vai desativar, vai executar o script que eu mandei. Então, aqui no up ele diz o que eu vou executar se o host estiver em cima. Tá? Se ele estiver em cima, eu faço o quê? E aqui eu botei um método dele ativar a minha rota do link 1. Tá? Então, eu tenho aqui em proute, vou mostrar as rotas que eu fiz primeiro, para poder entrar no contexto. Aqui, por exemplo, eu tenho dois links, tá? Os dois estão chegando na porta 1 também, tá? Um link está com IP 200.200.201 e o outro link está com IP 205.205.205.1. São os meus dois gateways. Tá? E o que eu fiz nesse caso? Eu tenho 3 rotas criadas. E esse exemplo das 3 rotas eu falei no outro vídeo também. Se você não viu o outro vídeo, eu vou deixar na descrição aqui para você poder acessar o outro vídeo para você ver como é que você cria essas rotas recursivas uma na outra. Deixa eu alterar aqui, esse aqui é um exemplo antigo que eu estava fazendo com o IP da Globo. Beleza. Aqui eu faço o quê? Primeiro eu crio uma regra, tá, do IP 8888, que é o IP que a gente vai testar, apontando para o meu gateway do link 1, tá, 200.200.201. E eu altero o scope dele de 30 para 10, a categoria dele de 30 para 10, que eu expliquei no outro vídeo. Tá? Desse modo eu posso criar uma rota default agora, 0000, que vai ser a minha rota de saída para a internet, e posso apontar para o meu gateway 8888. Tá? Sem problema, então ele vai resolver uma rota recursivamente pela outra. Essa rota vai ser a primária, é o meu link 1, e eu posso deixar o meu link 2 aqui com a distância 2, essa um outro parâmetro que eu posso botar como link secundário, um link de backup, é a distância, então eu boto uma outra distância aqui como 2, e o meu gateway também é a mesma coisa, 205.205.205.1. Nesse caso eu não preciso fazer um monitoramento para o link 2, porque se o link 1 cair, eu vou ter que usar o link 2 querendo ou não. Então eu não preciso necessariamente monitorar ele, porque se o link 1 cair, ele vai ser o meu único link. E eu vou ter que usar ele, se ele não estiver em cima também, não tem problema, eu fico sem link. Então essas rotas criadas, vou deixar o link do outro vídeo para vocês poderem checar exatamente como funciona essa estrutura de rotas recursivas. E daí eu faço o quê? Eu vou aqui no meu NetWatch, em up, e deixo pingando o meu IP 8888. Se ele pingar, se ele estiver ok, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui em IP route enable, isso aqui é a estrutura de linha de comando. Então, se você sabe mais ou menos como é que se mexe na linha de comando, você pode criar um script, ou se você quiser criar outro tipo de script também pode. Você vem aqui em IP route enable, find, que é você procura o comentário com link 1 e você vai ativar enable. E se tiver caído, por exemplo, se esse IP 888 cair, você vai fazer a mesma coisa, você vai lá em IP route, né, e você vai desabilitar o que? A rota que tiver com comentário link 1. Então, se por acaso o 8888 parar de pingar, você desativa a rota que está com comentário link 1. Se ele estiver pingando, você ativa a rota com comentário link 1. E aqui nesse up e down, né, que está ativo ou desativo, que está em cima ou não, você pode botar mais de um script, você pode botar outros scripts que você quiser aqui, ou você pode apontar simplesmente com o nome de um script. Tá? Você pode vir aqui em System Script, um pouquinho mais abaixo aqui, e se você quiser fazer um script com qualquer nome, ou, por exemplo, ativa a rota, você pode botar todo o seu script aqui, e aqui no NetWatch você só indica ele pro script criado, por exemplo, ativa a rota. Ele vai lá e pega esse script também. Mas vamos ficar no nosso exemplo aqui direto, só para informar que ele pode fazer essa conexão com o script do próprio MikroTik. E daí, nesse caso, vamos fazer o teste agora para saber se ele realmente desativa o link 1. Nesse caso, ele aparece o status, ele mostra para você
qual é o status está up, ou seja, ele está pingando o 8888 normalmente pelo link 1. Eu vou fazer uma regra de firewall só para eu simular que esse 888 parou de pingar. Tá? Daí o que vai acontecer? Uma regra simples aqui, output, né, que é tudo que está sendo originado pela RB, né, para o destino 8888, eu vou simplesmente dropar, simplesmente descartar esse pacote. Então eu vou simular que o 8888 está caído. Como ele está pingando a cada 3 segundos, ele já deu down, ou seja, o status dele já apareceu como down, o NetWatch já verificou que o 8888 está caído e ele já desativou a minha interface do link 1. Na hora que ele desativou a minha interface do link 1, a minha única rota default ativada foi para o link 2, que é o 205.205.205.1. Também pode acontecer, vocês podem perguntarem também, deixa eu desativar aqui essa regra, ele vai dar como up de novo, ativou a minha rota do link 1. Se por acaso o meu link diretamente cair, então essa rota aqui cair, eu não consegui pingar mais o meu gateway, também não tem nenhum problema. Por quê? Essa rota já vai ficar inativa, tá? O 8888 ele vai continuar pingando aqui normal, porém a minha rota default vai estar passando pelo link 2, tá? De qualquer maneira. Se você quer evitar que isso aconteça, tá? Você pode também fazer uma regra de firewall para ele só pingar. Então, no caso, você bota output, o destino 8888, o protocolo você pode botar exclusivamente o de ICMP, que é o de ping, protocolo de ping. Em out interface você pode botar, por exemplo, ether1 not, e aqui em action você pode botar drop. Então, como se você tivesse dois links de internet, um na ether1, outro na ether2. Nessa regra aqui você falaria o seguinte: olha meu MikroTik, para você pingar o 8888 no protocolo ICMP, que é o de ping, você não vai pingar ele por outra interface que não seja a ether1. Eu vou simplesmente descartar você. E desse modo você teria certeza, realmente o seu NetWatch não daria um falso positivo aqui. Mas por enquanto não tem problema, porque ele funciona também da mesma maneira. Então vamos lá, vamos ativar o meu IP aqui. De qualquer forma, o failover vai funcionar, ele vai passar pelo outro link. O outro link a gente não precisa monitorar, porque só tem ele mesmo, então a gente acaba usando ele de qualquer forma. Tá? Esse estilo do link cair e voltar, de usar o failover por rotas, tá? Rotas de link de internet é o que é mais usado, que eu vejo o pessoal mais usando NetWatch, mas como eu expliquei, ele tem vários cenários possíveis, ainda mais ele dependendo de um script, então você pode fazer milhares de coisas com essa ferramenta. O conceito ele vai pingar um IP, tá? Se esse IP der perda, ou se esse IP der um tempo de timeout que você escolheu, tá? Ele vai executar um script sempre que ele cair, e vai executar outro script sempre que ele subir. Então, vocês tendo esse conceito na cabeça, o que o NetWatch pode fazer, daí você pode criar vários scripts ou criar vários cenários diferentes. Tem um cenário até que o próprio Alta Rede Sistemas usa, que é um servidor de redes, que ele faz o quê? Ele fica pingando o servidor de redes dele. Se por acaso o servidor de redes cai, né, o NetWatch percebe que o servidor cai, e o servidor normalmente está local, então, como ele está via cabo, realmente se ele der perda é porque ele vai cair, e ele ativa todas as contas locais. Tá? Ele também pesquisa lá no PPP Secret o que tiver com o nome, o comentário sistema, que é o próprio sistema que cria, e ativa todas as regras. Então também é um outro cenário que você pode usar NetWatch. Então você não pode usar só para link de internet, mas você pode usar para monitorar outros sistemas, como o Radius, por exemplo. Se o Radius cair, você ativa suas contas locais. Então, ou seja, são vários cenários. Se cair um DNS da sua rede também, você pode desativar alguma rota, alguma regra que envie para ele alguma regra de firewall, ou ativar uma outra regra de firewall que envie para um outro DNS. Ou seja, são vários cenários possíveis, ainda mais dependendo de script, aí a sua criatividade é o limite. Né? Você pode criar várias coisas com o NetWatch. Só precisa ficar, só uma consideração final, tá? Que o NetWatch ele é muito eficaz, tá? Ele é eficaz até demais. Então, você sabe que se ele der uma perda, realmente ele vai cair, tá? E se você tiver o link estável, como eu falei no começo, isso vai lhe causar muitos transtornos. Então, você precisa decidir se é realmente o NetWatch que você quer usar ou outra ferramenta, talvez, de failover que você quer usar. Mas essa era a ferramenta que eu queria mostrar para vocês, NetWatch. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá, dessa ferramenta, algum outro cenário, vocês pensarem no outro cenário, tem um outro cenário aqui interessante, não sei se o NetWatch poderia servir, ou como é que você explicaria outro cenário para mim, qual outra regra eu posso usar.
Você também pode deixar nos comentários aqui que eu vou responder todos. E me segue também nas redes sociais, tá? Se você está vendo esse vídeo no YouTube, se inscreve no YouTube, clica no sininho para você não perder nenhum vídeo, curte a minha página do Facebook e também me segue lá no Instagram para você saber de todas as novidades. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado!